Comissão de Constituição e Justiça discute sobre pensões para famílias com trigêmeos. Comissão de Trabalho aprova a realização de exame que agiliza o diagnóstico do infarto. Medida provisória que prorroga a isenção de ICMS para defensivos agrícolas já tramita no Parlamento. E mais, sessão especial homenageia o trabalho do soldado e do Exército Brasileiro. Hoje é terça-feira, 27 de agosto, e o Jornal do Parlamento já está no ar. Tarde. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira debateu sobre as regras na concessão de pensões para famílias com trigêmeos ou mais filhos. Veja na reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça discutiu sobre a concessão de pensões para famílias com filhos trigêmeos ou mais. A proposta da deputada Paulinha torna a concessão mais rígida, para que não seja cometida nenhuma injustiça. O texto foi aprovado pelo colegiado. Ela não estabelece uma condição pontual específica na questão da renda. Ela fala a comprovação de até 75% do salário mínimo, mas isso é muito subjetivo. A imposição do CAD único significa dizer, sim, o Estado vai amparar os seus trigêmeos, mas aqueles que vierem em famílias de baixa renda, famílias carentes, famílias que realmente precisem. Outra aprovação no colegiado foi da matéria que amplia os direitos na aquisição de veículos por parte de pessoas com deficiência. O autor é o deputado Luiz Fernando Vampiro. Uma alteração na lei estadual em virtude de que os carros adaptados às pessoas com deficiência, geralmente ele tem mais de 1000 cilindradas. É difícil você encontrar um carro que tenha, obviamente, um espaço físico maior, grande, que possa adaptar, que tenha 1000 cilindradas. Então há uma alteração na lei nesse sentido. Obviamente que a Fazenda regulará através de decreto o preço estipulado para tal. E também nós fizemos a inclusão do curador e do interdito nas aquisições que não existia preceituado em lei. O colegiado aprovou ainda a proposta de emenda à Constituição, que altera a Constituição estadual com o objetivo de autorizar que mais empresas de transporte façam o mesmo trajeto interestadual. Vamos dar um exemplo de transporte intermunicipal de passageiros. Hoje só tem a modalidade de concessão, então apenas uma empresa opera um trecho. Já nas rodovias interestaduais, tem a modalidade de autorização, onde mais de uma empresa pode operar. Isso faz com que haja mais concorrência, diminua o preço e tenha melhor qualidade de serviço. Para ter uma ideia, em média, as passagens intermunicipais é o dobro do preço das passagens interestaduais. Então a gente quer apenas que haja mais concorrência, não estamos excluindo as modalidades existentes, nós apenas acrescentando uma modalidade que é a autorização. A CCJ também aprovou a proposta de emenda à Constituição. Aqui inclui a necessidade de autorização da Assembleia para eventual execução de programas ou projetos sobre o uso de substâncias químicas ou fontes energéticas não renováveis. Já a Comissão aprovou nesta manhã um projeto de lei que determina a realização do exame troponina cardíaca em pacientes da rede pública de saúde. O exame dá mais agilidade e segurança ao diagnóstico do infarto do miocárdio. O Sistema Único de Saúde alerta que anualmente cerca de 100 mil pessoas morrem em decorrência do infarto agudo do miocárdio. Muitos desses casos poderiam ser evitados com um diagnóstico rápido, mas ainda é um desafio para a saúde pública identificar os sintomas, com alguns exames propostos em unidades de pronto atendimento. Diante desse cenário, Santa Catarina sai na frente. Um projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa e exige que o exame rápido troponina cardíaca seja fornecido em prontos atendimentos e o custo é considerado baixo. A técnica é a medição de enzima que, conforme o tamanho da lesão, é diagnosticado o infarto. O custo, quando fomos investigar um pouquinho quanto custa um exame desse, ele fica por em torno aí, mais ou menos R$5. É muito pouco, né? Para considerando o benefício que ele vem trazer. Então, isso acredito eu que já deveríamos ter isso à disposição, mas se não tínhamos agora, acredito eu também, aprovado nas comissões, ele vai a plenário e acreditamos ter aí uma votação unânime de um projeto desse que vem trazer tanto benefício à nossa população. Aprovado por unanimidade na Comissão de Trabalho, o projeto de autoria da deputada Paulinha é uma forma de evitar que incidentes e até mortes ocorram por conta da falta de um exame tão simples. A parlamentar relembrou o período em que foi prefeita e percebeu a necessidade de oferecer o serviço.
como prefeita, eu tive o privilégio de conhecer muito sobre o processo de saúde pública. Aprendi com um amigo, há alguns anos atrás, isso sempre foi uma coisa que estava no meu coração. Um dia, se eu for deputada, eu vou fazer uma lei que obrigue este exame a ser disponibilizado, porque ele é cara crachá, assim, entendeu? Fez o exame, se diagnostica o infarto de miocárdio, o que não é, nem sempre o médico consegue, no exame clínico ou no eletro, identificar. O exame teve um exemplo prático. Durante a reunião da comissão, o deputado Sargento Lima afirmou que em um episódio de diagnóstico equivocado e pela falta do teste, foi obrigado a buscar ajuda após sofrer um infarto, mesmo tendo procurado auxílio médico após sentir um mal-estar. Acabei no hospital e fui diagnosticado como se tivesse tido um mal-estar, uma dor muscular ou algo assim nesse sentido. E, na verdade, eu estava tendo um infarto. Então, se tivesse esse exame já disponibilizado já na rede pública já e de pronto ele fosse realizado, talvez, né, no meu caso, não houve um mal maior, né, não houve nenhuma decorrência mais complicada, mas se fosse uma pessoa que estivesse num lugar inacessível ou não tivesse contato com pessoas que pudessem ajudar, provavelmente o desfecho seria diferente. O teste, que será gratuito, já é bem visto pelos serviços de saúde do Estado. Aqui, no Parlamento Catarinense, ainda vai passar pela Comissão de Saúde, para depois ir a plenário e ser votado pelos deputados. Já está tramitando na Assembleia a medida provisória que prorroga até o dia 31 de dezembro a isenção do ICMS para os defensivos agrícolas. A MP foi anunciada pelo governo do Estado durante reunião com representantes do agronegócio na semana passada. Já está na Assembleia Legislativa a medida provisória que prorroga até 31 de dezembro a isenção do ICMS para defensivos agrícolas. Representantes do agronegócio estavam preocupados com uma decisão anterior do governo do estado que passou de 0% para 17% a alíquota do imposto estadual sobre inseticidas, herbicidas e adubos, entre outros produtos. O deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento, comemorou a chegada da MP, que mantém a isenção até o final deste ano. Atendeu um apelo de todos os senhores deputados, que aqui, quando votaram o projeto de minha autoria, o 236, votaram pela manutenção da forma como está a isenção do defensivo agrícola, pediu prorrogação de prazo, inclusive. As federações também pediram, né? Os produtores rurais também, na sua base, fizeram uma manifestação. Então, que bom que o governador reconheceu da importância da agricultura tradicional de Santa Catarina, praticada em larga escala, para continuar colocando Santa Catarina num patamar cada vez mais elevado na competição internacional de preço e qualidade. A medida provisória tem validade retroativa a 1º de agosto, quando a alíquota do ICMS para os defensivos agrícolas passou de 0% para 17%. A proposta prevê a taxação escalonada dos defensivos agrícolas a partir de janeiro de 2020, de acordo com o grau de toxicidade do produto. Quanto mais alto, maior será a alíquota do ICMS. Os produtos alta e extremamente tóxicos não terão redução na base de cálculo e permanecerão na faixa vermelha com 17% de ICMS. Já os que são moderadamente tóxicos, inseridos na faixa amarela, terão 12%. Na faixa azul, aos produtos pouco tóxicos, cuja carga tributária será de 7%. E os improváveis de causar dano agudo pagarão 4,8% de imposto. Por fim, estarão isentos de ICMS os produtos biológicos e os bioinsumos, incluídos na faixa verde. Segundo o deputado Marcos Vieira, a medida provisória será analisada junto aos representantes do agronegócio. A partir de amanhã, após sair do expediente, nós vamos examinar a medida provisória e ver se realmente atende aos interesses da área produtiva. O convênio do CONFAS vai até abril do ano que vem, né? E se nós aplicarmos a ICMS no defensivo agrícola a partir de janeiro, nós vamos estar diferenciando do Paraná, do Rio Grande do Sul, do restante do país. Ou seja, vai haver a compra clandestina ou no Paraná, ou no Rio Grande, ou até o contrabando do Paraguai, não tenho dúvida. Mas é uma discussão que nós vamos fazer após a aprovação ou não da medida provisória aqui na Assembleia, para que possamos ter isso direcionado e bem realizado, ou bem feito,
a partir de janeiro de 2020. O deputado também falou sobre os próximos passos da tramitação da medida provisória editada pelo governo. Primeiro ser lido do expediente, o que vai ser lido do expediente amanhã. Depois ser encaminhado à Comissão de Finanças. E aí sim nós vamos designar o relator e vamos fazer a audiência com as entidades para verificar se a redação dada a essa medida provisória está de acordo com a conversa feita com os representantes do setor produtivo de Santa Catarina. E você vai ver no próximo bloco, sessão especial do Parlamento presta homenagem aos soldados e ao Exército Brasileiro. A gente volta em instantes. Os principais desafios enfrentados pela ciência no Brasil e o que precisa ser feito para melhorar o ensino científico nas escolas brasileiras. Esses foram alguns temas debatidos ontem aqui no Parlamento durante o primeiro seminário catarinense A Escola é Lugar de Ciência. O físico Ildeu de Castro Moreira, atual presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi um dos palestrantes do primeiro seminário catarinense Escola é Lugar de Ciência. Já no início da palestra, ele reforçou a importância da ciência na vida de cada pessoa. Do ponto de vista da comunicação, todo mundo tem um celular no bolso. As pessoas vão nos hospitais e tem todas as máquinas médicas, tem os remédios. Isso está cada vez mais presente na vida de todos nós, na nossa comunicação, nos nossos alimentos, na maneira como a gente se desloca nas cidades. Então a ciência e a tecnologia ocupa o mundo moderno em vários aspectos. Ele também falou sobre os principais desafios enfrentados atualmente pela ciência no Brasil. O primeiro deles é sobreviver. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, de cortes muito acentuados. A ciência brasileira cresceu bastante nas últimas décadas, tem uma produção científica razoável, certamente podia ser muito melhor, podia ter muito mais repercussão na inovação tecnológica, nas indústrias, nos setores sociais, certamente, mas era um passo a ser tomado através de políticas públicas e incentivo continuado. O presidente da SBPC destacou ainda o que precisa ser feito para melhorar o ensino da ciência nas escolas brasileiras. Certamente melhorar as condições de trabalho dos professores, significa salário, tempo para trabalhar, dedicação mais a uma escola, laboratórios nas escolas fundamentais que existam para poder fazer experimentos científicos, que é uma coisa importante. Esse é um lado. O segundo lado é melhorar também a gestão na escola e a aproximação com a comunidade. O seminário foi promovido pela Comissão de Educação do Parlamento, em parceria com o Fórum Estadual Popular de Educação e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nós tínhamos a intenção de atrair professores da rede básica de todo o estado. Imaginávamos que isso era possível, mas surpreendeu, inclusive, as expectativas, o número de professores e a rapidez com que eles se inscreveram no sistema. Em poucos dias, as 500 vagas que nós abrimos esgotaram. Então, esse é o primeiro aspecto, ver a sede desse tipo de evento que existe nos professores da rede pública, inclusive também professores e estudantes universitários aqui. Hoje à noite, a Assembleia promove uma audiência pública na cidade de Laguna, no sul do estado. O encontro vai discutir o sistema de cultura e o patrimônio cultural. A audiência pública compõe a programação deste ano da Semana Cultural de Laguna. A reunião tem como objetivo discutir o futuro da política do setor. Esse é o primeiro encontro que reúne a presidência da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. Para o colegiado, a intenção é possibilitar uma discussão regional. Por isso, a Associação de Municípios da região ampliou o convite para gestores de cidades vizinhas. A audiência pública ocorre na UDESC de Laguna, nesta terça-feira, às 7 horas da noite. O tema definido para o evento foi a cidade e a cultura, sistema de cultura e patrimônio cultural. E uma sessão especial do Parlamento homenageou ontem o trabalho do soldado e do Exército Brasileiro. A solenidade também fez alusão ao Dia do Soldado, que foi comemorado no dia 25 de agosto. Uma sessão especial proposta pela mesa da Assembleia Legislativa homenageou o Dia do Soldado, comemorado no dia 25 de agosto. Também foi alusiva a Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Ao todo, 11 setores das Forças Armadas foram lembrados pelo Parlamento catarinense. O general de brigada Ricardo Miranda Versa, comandante da 14ª Brigada de Infantaria da capital, falou em nome dos homenageados e destacou que, independente da patente militar,
todos são soldados na essência. O nosso trabalho principal é a defesa externa, a defesa da pátria. E para isso nós nos preparamos o tempo todo. E muitas vezes não somos vistos, porque esse é um tipo de preparação que é feito longe dos grandes centros, em campos de instrução, em terrenos distantes. Então, nesse momento em que a gente vem e dá visibilidade ao nosso trabalho, não deixa de ser uma forma de se reconhecer o trabalho do soldado. E quando a gente fala em soldado, nós estamos falando não apenas da graduação do soldado, né? Todos nós somos soldados na sua essência. Então é muito gratificante receber essa homenagem e poder mostrar um pouquinho do Exército. Para o deputado Nilson Berlanda, que presidiu a sessão especial, é o momento de reconhecer os trabalhos prestados pelos militares. O parlamentar ainda destacou que a homenagem é uma forma de lembrar a participação da instituição no serviço público. É um momento exatamente do sistema militar, né? Já vem lá do presidente da República, bem como em Santa Catarina também, o nosso governador vem também da área ligada, e eu acho que nada mais justo que a gente valorizar quem faz tanto pela população, quem faz tanto pelo Brasil e quem faz tanto principalmente por Santa Catarina. E a gente fica por aqui. Outras informações você confere às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.